Vamos hoje a nossa série Excelência. Nós vamos falar sobre isso. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Deixa eu só perguntar. Foi feito no começo, mas é sempre bom reforçar. Tem alguém nos visitando aqui? Levante sua mão para a gente conhecer você. Seja bem-vindo. Nós temos aqui, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, meu querido. Seja bem-vindo, meu amado. É uma alegria ter todos vocês aqui. Por isso que nós, como igreja, vamos dar boas-vindas, uma boas-vindas. Esperamos que seja calorosa para você. No 3, 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre, todos vocês. É uma alegria enorme. Bom, vamos lá para a palavra. Abra sua Bíblia comigo e deixe aberta. No livro de Filipenses, capítulo 2, verso 5. Vou já explicar tudo que a gente precisa saber. Filipenses 2, 5. Quem achou diz amém? Então, por favor, você pode me esperar que eu não estou achando. Achei. Aleluia. Ó, já perdi, o vento levou. Daqui, Filipenses capítulo 2, verso 5. Nós vamos ler o texto e vamos orar na sequência. Nosso texto base. A partir dele nós vamos meditar um pouco sobre o início da nossa série Excelência. E eu vou falar um pouquinho sobre esse tema. Diz assim um texto: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esse é o nosso texto base para a gente começar a nossa série Excelência. É um convite a sermos como Jesus é. É um convite para nos comportarmos, pensarmos e agirmos como Jesus. Então que essa noite, a partir desse domingo até os próximos domingos do mês de março, nós possamos estar sendo tocados e transformados por essa verdade, por esse princípio espiritual. Feche seus olhos, vamos orar para que o Espírito Santo nos dê revelação. Pai, nós estamos aqui nessa noite reunidos em Teu nome e queremos pedir que o Senhor traga a revelação de que nós precisamos a respeito deste princípio tão poderoso que o Senhor viveu e ensinou pela sua vida. Faz cair, Senhor, as resistências do nosso coração, da nossa mente, para que nós sejamos transformados pelo Senhor, em o nome de Jesus. Que aquilo que eu não for capaz de comunicar, que o Teu Espírito, de forma soberana e poderosa, comunique ao coração dos meus irmãos, em o nome de Jesus Cristo. E todos dizem amém. Muito bem, deixa eu contextualizar e falar um pouquinho antes do porquê que nós vamos falar de excelência. Primeiro, excelência é um dos nossos valores como igreja. Nós temos 3 valores basilares, assim, dos quais todos os outros emanam: amor, excelência e unidade. E por esse motivo nós vamos falar de excelência. Domingo passado, nós lançamos o FIRE. E o que é o FIRE? O FIRE é nada mais, nada menos que um ministério onde todos aqueles que têm um desejo de servir vão servir de forma organizada. Nós acostumamos a fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma. E imagine que enquanto nós somos uma igreja de 250, 300 membros, a gente consegue fazer as coisas desse jeito, aleatório. Cada um faz para um lado, outro faz para o outro, outro faz para o outro. Mas à medida que a gente cresce, eu acredito que nós seremos 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Diga amém. Isso não vai ser possível fazer assim. A gente vai precisar de excelência e organização para fazer as coisas. E o FIRE nada mais é do que o ministério que vai organizar o que nós fazemos e ativar o nosso coração, aqueles que estavam parados. O Senhor, Ele nos tira do comodismo e nos coloca e nos torna uma igreja ativa, onde cada um faz sua parte.
E você que já servia, você simplesmente vai continuar fazendo o que você faz, só que agora de forma organizada, com tudo muito com excelência. Porque até então, eu não estou dizendo, irmãos, que talvez você individualmente já não fizesse com excelência o seu serviço. Mas o fato é que como igreja, nós não éramos excelentes no nosso padrão. E Deus está mudando isso. Deus está nos dando uma direção, e a partir dessa série, nós vamos então aprofundar essa consciência de excelência. E é por isso que nós vamos falar sobre isso. Agora, é lógico, a excelência nós não vamos nos limitar a falar de excelência do ponto de vista do serviço, mas nós vamos falar da excelência do ponto de vista da vida cristã. Por isso que o nosso tema hoje é excelência como nossa identidade. Porque a verdade é que na nova vida em Cristo, a excelência ela marca um cristão que nasceu de novo. Quando nós nascemos, essa nova identidade daquele que nasceu de novo em Cristo, ela é marcada por um desejo sincero, genuíno, de fazer as coisas para Deus de maneira que cause alegria no coração de Deus em primeiro lugar e impacto positivo naqueles que estão ao nosso redor. A excelência é o princípio que deixa uma marca no coração das pessoas que convivem conosco. Assim como a negligência também deixa uma marca. Ontem eu pregava para os jovens e sobre excelência, foi a primeira mensagem sobre excelência, dizia para eles: olha, se vocês acham que excelência é um preço caro a se pagar, é porque você ainda não descobriu qual é o preço da preguiça, qual é o preço da negligência. É muito mais alto, inúmeras vezes mais alto do que o preço da excelência. O preço que a gente paga por ser preguiçoso a vida toda e não ser diligente naquilo que Deus nos chamou, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa família, o preço que a gente paga da negligência nem se compara com o preço que a gente paga para ser excelente. As consequências da negligência, da preguiça, do desleixo, de fazer as coisas de qualquer maneira, é muito maior do que o preço que a gente paga para se organizar e para ser excelente no que a gente faz. Agora, por que eu comecei essa mensagem com Filipenses 2:5? Porque Cristo é o nosso padrão. Embora haja todo um movimento organizacional acontecendo, a gente não pode perder de vista a causa de todas as coisas: Cristo. Ele é a excelência encarnada. Ele é o Cristo vivo. Ele é a razão de todas as coisas. Olha o que diz Romanos capítulo 11, versículo 36. Diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, e aí Coríntios diz que nós devemos fazer todas as coisas com ordem e decência. Há um clamor da palavra de Deus aos nascidos de novo, aos novos cristãos, que nós vivamos uma vida excelente, de maneira que isso cause impacto na vida daqueles que convivem conosco. Atos capítulo 17, versículo 28, diz que nós existimos e nos movemos por Cristo. Ele é a causa de tudo. Você sabe por que nós vamos decidir ser excelentes e andar por excelência? Porque Cristo, Ele é excelente. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como alguns dos poetas de vocês disseram, também somos descendência dele. O fato é que Cristo é a causa de todas as coisas. Ele é a maior de todas as excelências. Tem um livro maravilhoso chamado As Excelências de Cristo. Eu não sei se alguém já leu. Onde nesse livro o autor, ele vai mostrar a excelência da vida de Cristo. E ele é maravilhoso. Vai mostrar como toda a Bíblia ela gira em torno de Cristo. Então, a nossa excelência não tem a ver com um padrão humano, tem a ver com a vida do próprio Cristo encarnado, que vive em excelência, morre por nossos pecados, ele é elevado, assunto aos céus, ressuscita ao terceiro dia, assunto aos céus, e ele está preparando morada para nós. Ele vai vir buscar a igreja, e tudo isso dentro de um padrão eterno e divino de excelência, dos quais nós devemos ser participantes. Nós devemos ser participantes da excelência de Deus. Por isso, eu quero começar essa mensagem falando para você que Cristo é a causa de tudo. Ele é o motivo de tudo. E se algumas pessoas
dentro desse novo movimento que está acontecendo dentro da igreja, você tem alguma dúvida, acredite, Cristo é a causa. E deixe que o Espírito Santo mostre isso no seu coração. Nós temos buscado excelência. Então deixe os seus preconceitos e preferências de lado e se entregue a Cristo. Eu vou dizer uma coisa para vocês que eu disse numa reunião de liderança. Não há nada que a gente busque fazer que não seja feito debaixo de oração, buscando que Deus estabeleça a sua vontade. Se há um temor no meu coração, é que a gente faça alguma coisa meramente humana. Portanto, não permita que Satanás engane você de qualquer maneira e que você viva uma vida longe de um princípio de excelência. Então eu queria introduzir essa mensagem com essas questões, com essas verdades que eu compartilhei com você. A partir desse momento, nós vamos falar sobre excelência e por que ela é parte da nossa identidade. Primeiro, já sabemos que porque Cristo, por ser excelente, nós sermos seus filhos, dentro da identidade de filho de Deus existe a excelência. Mas nós vamos entender do que se trata e o que é excelência. O que é de fato a excelência? A excelência, ele é um estado mental de atenção em tudo que nós formos fazer, para que tudo que fizermos seja da melhor maneira possível. Um dos sinônimos de excelência é nobreza. Todo mundo que é excelente é nobre. E todo nobre é excelente. E é engraçado e curioso, na verdade, e interessante, que Isaías, quando profetizava a respeito do Cristo, em Isaías 32, no verso 8, ele falou algo. Eu vou pedir até para o Marclay colocar a partir do verso 1. Coloca Isaías 32, a partir do verso 1, para a gente entender o contexto profético desse texto. Veja bem, verso 1. Vejam, é uma profecia. Isaías é o mais messiânico de todos os profetas. O que eu quero dizer com isso? Que foi o profeta que mais profetizou a respeito da vinda de Cristo. E Isaías agora, que cheio do Espírito, tomado pelo Espírito, declara: vejam, um rei reinará com retidão. A primeira verdade a respeito dessa profecia é que um rei reinaria. É óbvio que nós sabemos que ele está falando de Cristo. Entretanto, ele não se atém ao fato de que um rei reinará. Ele diz na sequência: e príncipes governarão com justiça. Eu te pergunto, de quem ele está falando, senão da igreja? Nós somos esses príncipes que governarão. Nós somos os príncipes e princesas que o Senhor tem escolhido para andar em nobreza, porque excelência é isso, ser nobre é isso, é ser de uma posição real, de uma posição, de uma filiação de nobreza. E nós somos filhos do rei. Você é filho do rei, querido. Você é um nobre. Você é nobre porque você é filho de Deus. Então nós precisamos começar a desenvolver no nosso interior essa verdade: nós somos nobres, filhos do rei. Aí ele continua a profecia: cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade. Falando da igreja. Gente, eu não vou entrar, não vou detalhar porque não vai dar tempo. Mas essa profecia, esse texto profético aqui, ele é maravilhoso. Como ribeiros em uma terra seca é um cristão, sal da terra, luz do mundo. Como ribeiros em uma terra seca e como sombra de uma grande rocha em uma terra cansada. Então os olhos dos que veem não estarão fechados e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. Nós estamos falando de uma ação do Espírito Santo sobre os homens que são iluminados por Cristo. E mulheres, quando eu digo homens, eu estou falando no sentido geral. O tolo já não será chamado nobre, e o homem vil não será tido em alta estima. Nós falamos de um tempo, e veja bem, porque a gente ainda não está vivendo essa verdade. Porque na verdade hoje nós vivemos um tempo de distorção, onde a mentira tem se tornado verdade, a verdade mentira. É o tempo da pós-verdade, porque o que importa é o que você sente.
É basicamente o princípio de Satanás que diz assim: se te faz feliz, está tudo bem, vai lá e faça. Porém, a mesma palavra diz o seguinte, que há caminhos que parecem direitos ao homem, mas ao final são caminhos de morte. Embora nós estejamos caminhando para o precipício, muitas vezes só porque está batendo um ventinho no nosso rosto, a gente está tranquilo e satisfeito, como se o final não fosse ruim. Vamos abrir os nossos olhos. O Senhor Ele tem nos chamado para viver em excelência, para que esse tempo seja restaurado, onde quem é mau não seja chamado de nobre, e quem é vil, o homem vil não será tido em autoestima, porque hoje está assim. As pessoas vis, as pessoas mais são consideradas em autoestima na nossa sociedade. Versículo 6, pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica a maldade, espalha mentiras contra o Senhor, deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem vil são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. E aí vem um versículo da nossa meditação. No entanto, o homem nobre faz planos nobres. Graças a seus feitos nobres, permanece firme. Eu vou ler alguns sinônimos de nobreza: honroso, notável, excelente, exímio, distinto, excelente, sublime, elevado, eminente, superior, emérito. É dessa identidade que nós estamos falando, que Cristo nos chamou para viver, porque Ele nos fez príncipes. Nós somos de uma linhagem real. A partir do momento que nós confessamos a Jesus como Senhor, somos filhos do Rei. Então ser nobre é a qualidade do excelente. É a qualidade de quem é excelente. E aqui nós temos a primeira verdade no versículo 8. O homem nobre faz planos nobres. Em outras traduções diz que ele projeta. Nós estamos falando da capacidade de pensar, olhar para o futuro e desenhar planos e projetos. O primeiro lugar onde a excelência ela se mostra é nos seus pensamentos. É como você pensa, é como você dá luz às coisas no seu interior. E essa excelência, essa nobreza, ela pode se manifestar de duas formas. Primeiro, na essência desses pensamentos. Vou dar exemplos para você. Quando a gente, como filho de Deus, nós temos que entender que excelência é o estado de atenção da nossa mente para fazer o que nós temos que fazer da melhor maneira possível. Eclesiastes 9:10 diz que tudo que te vier à mão, faz conforme as tuas forças, com tudo que você pode. Deus não está pedindo para você fazer aquilo que você não pode, mas Deus está dizendo para você fazer aquilo que está ao seu alcance. Eu vou te perguntar uma coisinha: você é a sua melhor versão em Deus? Você é? Você já viveu, já deu tudo, já se entregou, já orou, já buscou o Senhor, já se rendeu, já reconheceu sua miséria, já se arrependeu dos seus pecados. Você é a melhor versão que você pode ser em Deus, porque se você não é, você ainda não está vivendo excelência. Porque o excelente, ele está buscando o tempo todo, projetando como ele pode estabelecer uma vida com Deus, como que seus planos podem ser benéficos para os outros, como a sua vida pode ser relevante para os outros, como ele pode, como a frase que eu li no domingo passado: os rios não bebem suas próprias águas, o sol não brilha para si mesmo, as árvores não comem do seu próprio fruto. A vida é muito bela quando a gente é feliz, mas a vida é ainda mais bela quando as pessoas são felizes por nossa causa. Esse é o estado de excelência, é teu estado de mente, é como você pensa a vida. Por isso que o nobre faz planos, projeta, porque a grande verdade é que a excelência é uma posição interior que se manifesta no meu pensamento e no seu pensamento. Normalmente o nobre, ele está sempre, qualquer coisa que se apresente diante dele, ele pensa: qual é a melhor maneira de eu fazer isso? O que não é nobre, o que é negligente, ele não se importa, ele não projeta, ele não pensa, ele faz de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu vou citar algumas coisas que eu acho que são muito relevantes, sabe? Imagine você que está construindo sua casa. E aí você tem a oportunidade de construir. Aí quando você projeta sua casa, você coloca qualquer janela, qualquer piso, você pinta com qualquer tinta. Por
Por que você não projeta uma bela casa para você? Por que você não planeja, uma vez que você é filho de Deus e os seus pensamentos devem ser nobres, e você começa a pensar, por mais que demore, por mais que leve um tempo, mas você faz um plano e você começa a projetar uma casa que revele a Deus, que glorifica a Deus. Eu não estou dizendo que não existem casas que não revelam a Deus, mas certa vez eu li um artigo que casas organizadas e limpas, ambientes, e eu vou mostrar isso na Bíblia, tá? Ambientes organizados e limpos revelam uma glória de Deus em nós. Eu vou mostrar isso para vocês na palavra. Já. Mas a gente chega à nossa casa bagunçada, desorganizada, feita de qualquer jeito. Nós não temos o cuidado, porque não se trata do quanto dinheiro você tem, mas de quanto de nobreza há dentro de você. Tem lugares, tem pessoas que usam assim, eu já usei essa frase, né? Nós é pobre, mas nós é limpinho. A casa é simples, mas é muito bem organizada, tudo muito bem feitinho, tudo muito bem bonitinho. É simples, mas é excelente, porque excelência não tem a ver com quanto de dinheiro a gente tem. Tem a ver com a dedicação e a disposição mental em fazer a coisa da melhor maneira possível. Tem gente que tem condições financeiras de ter uma casa melhor do que tem, mas não tem. Não tem. Não é porque te falta dinheiro, é porque te falta excelência. Te falta pensar com excelência, meditar em excelência. A excelência então vem nos planos, entretanto, ela também vem na sua execução. Qualquer coisa que seja colocada diante de você, você vai decidir fazer isso da melhor maneira possível. Sabe, vou dizer uma coisa aqui que está no meu coração há algum tempo. Por morarmos na cidade de Deus, por estarmos num bairro que por muitas vezes é olhado para outras pessoas como sendo um bairro humilde, a gente se colocou em posição de inferioridade, ao invés de, como filhos de Deus, começarmos a fazer a diferença e dizer, não, nós somos filhos de Deus e nós agimos com excelência, e mostrar que não tem a ver com o bairro onde a gente mora, tem a ver com o que está dentro do nosso coração, não tem a ver com o salário e com o dinheiro que cai na minha conta, tem a ver com o que está dentro do meu coração e na minha mente. E nós começarmos a agir como pessoas nobres. A gente não pode chegar no culto e aí a gente traz copo para beber e deixa copo por aí. A gente tem que ter educação, pegar as coisas e botar dentro do lixo. Tratar as pessoas com educação, bom dia, boa tarde, boa noite. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Isso é excelência. Tem um vídeo, prepara para mim aquele vídeo que está lá no Fire, no grupo do Fire lá, do rapaz que recepciona na igreja. Depois eu vou falar sobre o vídeo. Quando for para colocar, eu pedi para você colocar. Então veja bem, não tem a ver com posição social, não tem a ver, querido, com condição ou poder aquisitivo, tem a ver com o seu interior. A sua casa pode ser mais bonita, seus filhos podem andar mais arrumados, você pode andar mais arrumado, você pode estabelecer padrões de excelência que revelam a Cristo. Vou contar um testemunho para você disso. Eu sempre fui de sair de chinelo, eu sempre gostei assim, eu gosto de estar à vontade. Eu sempre pensei assim, eu sou humilde. Eu vou de chinelo porque sou humilde. Eu ia para todo lugar com chinelo. Eu ia para o shopping de chinelo. Aí um dia minha esposa chamou, aí eu comecei a fazer faculdade, né, também. Aí uma professora falou assim, é assim que eu sou crente. É assim que tu quer ser psicólogo, desse jeito? Sabe como dá vergonha um negócio desse? E aí eu falei para minha esposa, amor, eu nunca mais vou sair bagunçado para lugar nenhum. E outro dia eu saí de chinelo, e aí encontrei no shopping, eu todo bagunçado, encontrei um irmão de uma outra igreja. Ele todo arrumado, eu todo jogado. Eu falei, meu Deus, que vergonha. Eu falei, Senhor, eu preciso mudar isso. Eu falei, amor, eu preciso mudar alguns comportamentos meus. E o Espírito Santo começou a falar comigo a esse respeito. Nós precisamos, e assim, querido, humildade não tem relação com o fato de você pensar menos de si mesmo. Humildade tem a ver com você pensar menos em si mesmo. Então, eu posso muito bem
ser uma pessoa organizada, que me visto bem, que me arrumo para fazer as coisas da maneira correta, e eu sou humilde quando eu não faço isso pensando em mim, mas quando eu quero abençoar outras pessoas. Nós precisamos aderir à excelência. Veja bem o que aconteceu com Salomão em 1 Reis capítulo 10. Veja isso aqui, olha essa história. 1 Reis capítulo 10. A rainha de Sabá soube da fama de Salomão tinha alcançado graças ao nome do Senhor, e foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém acompanhada de uma enorme caravana com camelos carregados de especiarias e grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Ao apresentar-se diante de Salomão, fez-lhe todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas, nenhuma foi tão difícil que ele não pudesse explicar-lhe. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que havia construído, o alimento da sua mesa, os assentos que ocupavam seus oficiais, o serviço dos seus criados e seus copeiros, todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo, ficou impressionada. Veja bem, com a excelência de Salomão, impressionou a rainha de Sabá, porque ele era um homem organizado. Isso não tem a ver com dinheiro. Mas Salomão tinha dinheiro. Não tem a ver com dinheiro, eu vou já mostrar para você isso. Continua. Então ele disse ao rei: tudo que ouvi no meu país acerca das tuas realizações e da tua sabedoria é verdade. Eu, porém, não acreditava no que diziam, até que vi com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que eu vi, tanto em sabedoria como em riqueza. Bem-aventurados os súditos da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus. Isso aqui que é a beleza da coisa. A rainha de Sabá, uma mulher pagã, idólatra, depois de ter um encontro com um homem de Deus, que anda em excelência, que todas as coisas que ele faz é organizada, ela declara o seguinte a respeito do Deus que este homem serve: bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te pôs no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter justiça e a retidão. Veja bem, a excelência ela é capaz de causar um impacto ao ponto de as pessoas glorificarem a Deus pela excelência com que andamos, com que nos movemos na vida. Então nós não podemos achar que basta Deus conhece o meu coração e você faz de qualquer jeito. Deus conhece o meu coração e você faz de qualquer forma. Não, Deus está nos chamando, queridos, para nós andarmos em excelência como Ele andou. Aí você pergunta assim: mas Salomão tinha dinheiro? Não se trata disso. Porque volta para Filipenses capítulo 2. A excelência não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com o poder aquisitivo. A excelência, Jesus foi excelente também. E foi simples financeiramente falando, humilde financeiramente falando, mas foi excelente. Porque quando ele encarnou, ele decidiu escolher o que seria mais relevante para a vida dele como homem. E ele escolheu ser humilde. E ao escolher a humildade como sendo, e na verdade ela é o que revela, a virtude mais notória na vida de Cristo encarnada, é a humildade. Ele decide ser excelente. E olha o que diz o versículo 6. Que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Versículo 7. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Cristo, quando decidiu vir ao mundo, decidiu vir como servo, e ele se tornou o maior de todos os servos. Veja bem que excelência não tem a ver com o que você faz com o seu dinheiro, mas como você lida com aquilo que você se propôs a fazer na vida e como você lida com o chamado que Deus tem para a sua vida. É para você ser uma pessoa simples? Então seja a pessoa mais simples, mais serva que você puder. Se qualquer coisa se coloca entre você e o seu serviço a Deus, querido, veja bem, esse serviço ele pode estar contaminado pelo seu ego.
Porque Jesus, sem dinheiro algum, na sua simplicidade, ele decidiu que seria servo. E ao decidir ser servo, ele decidiu humilhar-se, versículo 8. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus levou a decisão dele até as últimas consequências de excelência. Sabe por que nós somos salvos? Porque Jesus foi excelente na sua missão. Ele veio e morreu por nós. Você sabe por que nós somos transformados? Porque Jesus foi excelente na missão. Ele veio, viveu a vida que era para nós vivermos. Pagou o preço do pecado que era nosso. Morreu morte de cruz em obediência. Ressuscitou o terceiro dia, que é a nossa esperança. E tudo isso ele fez porque ele foi excelente em vida humana, em tudo que se propôs a fazer. Aí eu te pergunto, você é excelente em tudo que você se propõe a fazer? Ou o nosso serviço, ele não pode ser serviço de conveniência, até onde nos é conveniente e nos é agradável? Ou está de acordo com as nossas preferências? Aquilo que nós decidimos fazer para Jesus, a vida que nós levamos. Se como pai você tem que ser excelente, como mãe você tem que ser excelente, como esposa, como marido, como filhos, como líderes, não importa qual aspecto da sua vida, nós precisamos ser excelentes em tudo que fazemos. Nós precisamos adotar um princípio, uma mentalidade de nobreza, porque nós somos filhos de Deus. E aqui eu quero dar 4 conselhos práticos para você se tornar uma pessoa de excelência. A primeira delas é: comece a fazer o que você precisa começar a fazer. Eu quero falar com os procrastinadores. Quem são os procrastinadores? São aqueles que sempre deixam para segunda-feira tudo o que vão fazer. Cadê o pessoal que deixa para segunda-feira para emagrecer, para começar a ler o livro, para começar a orar, para começar a jejuar? Segunda-feira é o dia internacional de começar todas as coisas. Segunda-feira eu começo a estudar. Segunda-feira eu começo a ler a Bíblia. Segunda-feira eu volto para a faculdade. Segunda-feira eu começo a fazer meu trabalho. Segunda-feira eu jejuo. Para de ser um procrastinador. Se quer ser excelente, para de ser um procrastinador e começa a fazer o que tem que ser feito. Para de ficar deixando para depois e adiando, inclusive, o chamado de Deus na sua vida. Quero falar com você que talvez possa estar longe dos caminhos do Senhor. Para de ficar dizendo que você só vai voltar para Jesus quando estiver pronto, porque você nunca vai estar. Pense bem. Aleluia. Pense bem. Se você pudesse se aprontar para servir a Jesus, você não precisava de Jesus. Porque servir Jesus não é uma religião que eu me preparo para servir. Servir a Jesus é o reconhecimento da nossa incapacidade a respeito dos nossos pecados e nossa rendição e dizer: eu não posso. Jesus, o Senhor é o único excelente para me salvar. E é isso. Então para de deixar para amanhã, porque você está adiando a excelência na sua vida, porque você acha que você pode produzir ela por você mesmo. Excelência é produzida por Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Entende isso? Entrega a sua vida para Jesus, volta para Jesus. E começa a fazer o que tem que fazer. Hoje. Não é amanhã não, segunda. Amanhã, a partir de amanhã eu vou... Não é amanhã, é hoje. Ora agora, ora hoje. Toma uma decisão aí, mental, sentado. Diz: não, agora eu estou decidido. Daqui a pouco você vai ter uma oportunidade de tomar uma decisão. Se levanta e diz: é hoje que eu vou começar, essa minha vida vai mudar. É hoje que essa situação no meu casamento vai mudar. É hoje que a vida do meu filho vai mudar, porque eu vou começar a sentar com ele, ensinar a palavra, orar com ele. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou me mover, eu não vou deixar mais para amanhã. É hoje que eu decido servir, fazer da minha vida um canal de bênção para outras pessoas. Eu não vou ser igual o Mar Morto. Mar Morto, por ele estar muito acima do nível dos outros rios que o cercam, ele não recebe, né, água. Aliás, ele só recebe, ele não tem como desaguar em lugar nenhum. E porque ele não dá, ele morre. Tudo que dá lá morre. Se você é uma pessoa que não compartilha nada com ninguém, tudo que chega em você morre. Então chegou a hora de você começar a tomar uma decisão de dizer assim: vou compartilhar. Eu vou começar a fazer alguma coisa não só por mim, mas também pelas pessoas que me cercam. Esse é o primeiro conselho. Segundo conselho:
pare de fazer o que você tem que parar de fazer. Se por um lado você tem que começar a fazer algumas coisas, por outro você tem que parar de fazer outras. Você tem que parar de gastar muito tempo com a Netflix, de gastar muito tempo no seu celular assistindo reels no Instagram. Você tem que parar de gastar muito tempo com Facebook, com TikTok. E você tem que começar a investir a tua vida em coisas que realmente são relevantes e que tem a ver com e que te tornarão excelente. Eu vou já falar sobre isso aqui na vida. Para de viver e de fazer coisas que estão te afastando de Deus, estão destruindo tua família, que estão destruindo teu casamento, que estão afastando seus filhos. Para de fazer o que você sabe que tem que parar de fazer. Há quanto tempo você vem tendo essa conversa com você mesmo, dizendo assim, eu tenho que parar de fazer isso aqui, eu tenho que parar de fazer isso aqui. Então para hoje. Toma essa decisão hoje. Para de beber hoje, para de fumar hoje, para de sair hoje. Vem para Jesus, entrega a sua vida e vai viver a vida abundante que Deus planejou para você, porque você nasceu para influenciar pessoas. Para de fazer o que você tem que parar, o que você sabe. E eu não estou falando de coisas que você não sabe, inclusive. Talvez o Espírito Santo até revele algumas coisas novas, dizendo assim, olha, você tem que parar isso aqui também, hoje. Mas existem coisas que você já sabe há algum tempo que você tem que parar de fazer, porque Deus vem falando com você a esse respeito. Então para. Quando você começar a fazer o que tem que fazer, parar de fazer o que você sabe que tem que parar de fazer, você também vai ter que tomar uma terceira atitude. Começa a aprender o que você precisa aprender. Veja bem, quando você parar, eu falava com os jovens ontem, quando a gente parar de gastar muito tempo com rede social, e a gente começar a usar, eu imagino que um jovem, mesmo adultos, tem adultos também nessa mesma condição, que gastem aí cerca de 3, 4, 5 horas com redes sociais ou com outras coisas, com jogos, com outras coisas. Você liberar metade desse tempo para você começar a aprender o que você precisa aprender para você ser excelente na sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você já parou para imaginar o que seria da sua vida se todo o tempo que nós já gastamos, eu vou me colocar nesse lugar, porque eu também já fiz isso, que nós já gastamos, nós estivéssemos aprendendo o que a gente precisa aprender para a gente ser excelente na nossa vida, onde nós estaríamos? Já parou para pensar sobre isso? Onde nós estaríamos? Eu compartilhava ontem com os jovens, eu vou compartilhar com vocês assim, e eu não faço isso para me engrandecer de forma alguma, mas é a nível de testemunho. Meu sonho sempre foi falar inglês. E eu ficava em casa, estudando inglês todo dia. Quando foi ano passado, foi ano passado a Conferência Global? 2022, foi do 22. Vocês sabem que o pastor de Gana, ele e sua esposa, pastora Jennifer, pastor Sally, eles vieram aqui e pregaram na igreja. E eu tive a oportunidade de poder sentar com eles e conversar com eles em inglês. E é maravilhoso viver um sonho. E quantas pessoas aqui não têm o mesmo sonho, mas não faz nada? Não estuda. Não gasta 30 minutos para estudar alguma coisa. Eu ainda tenho um sonho. Eu consigo conversar em inglês com alguém, mas eu não consigo traduzir. Eu quero um dia trazer um pastor americano e eu queria traduzir ele aqui. Ainda vou fazer isso. Ainda vou viver esse sonho em nome de Jesus. Mas quantas coisas você não está vivendo porque você não começa a fazer o que tem que começar, não para de fazer o que tem que parar e não se dispõe a aprender nada. Está parado na vida. Parou de crescer, parou de ser excelente, aí acaba que não consegue ser excelente em nada. O Senhor está te chamando para você tomar uma decisão hoje na sua vida e sair desse lugar de estagnação e de mediocridade. Você sabe o que é ser medíocre? Medíocre é ser mediano. Medíocre não é ser alguém pobre, é estar na média. O problema de estar na média é que sempre que a gente escolhe estar na média, a gente sempre olha para aquele que está mais embaixo para se nivelar. Se fulano vive a vida assim, então para mim também, eu vou viver também. As pessoas quando chegam na igreja, eu digo que os cristãos quando chegam na igreja, eles procuram os cristãos de vida espiritual
mais rasa para ele dizer, dá para me viver como aquele cristão ali. Dificilmente eles miram o cristão mais espiritual, que mais ora, que mais lê a palavra, que domina a palavra de Deus. Não, eles escolhem o cristão mais baixo, porque essa é a lei da mediocridade. A lei da mediocridade é, eu vou me nivelar pelo nível mais baixo. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou, lembre, você é príncipe e princesa do Senhor. Deus te chamou para viver uma vida excelente, para você viver coisas extraordinárias, para você viver em novidade de vida. Agora, você precisa tomar decisões. Você precisa tomar decisões. Nós precisamos fazer aquilo que Deus só tem. Veja bem, nós só temos uma oportunidade de viver uma vida excelente, e é nessa terra. Porque todos aqueles que são salvos aqui, diga amém. Se você tem certeza da sua salvação, e aqueles que não têm, eu te convido hoje a entregar a vida a Jesus para que tenha. O céu é excelência por natureza. No céu tudo é excelente. A gente já não vai mais precisar buscar excelência, porque ela já é inerente ao céu. Se nós queremos trazer o céu para a terra, nós temos que ser excelentes agora, nessa vida. Ser excelente é trazer o céu para a terra. É mostrar toda a grandeza, toda a beleza de Deus por meio do nosso caráter e comportamento. Nosso caráter de excelência. E o último conselho que eu tenho que dar para você é, embora você tenha que fazer todas essas coisas, a gente entende que a excelência ela não é construída da noite para o dia. Dê um passo de cada vez. Eclesiastes 9:10, coloca no texto aí. Coloca o texto, por favor. Diz o seguinte: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o com toda a sua força, pois na sepultura, para onde você vai, todos nós iremos. Não há atividade nem planejamento, não há conhecimento nem sabedoria, não há excelência para praticar. Se nós queremos viver uma vida relevante, e queremos ser relevantes no nosso bairro, se nós queremos mudar a realidade do nosso bairro, se nós queremos fazer com que a cidade de Deus seja conhecida por outros motivos que não a violência, que não as drogas, nós, igreja, precisamos ser excelentes. Porque veja bem, como é que nós vamos conseguir superar uma sociedade que está até o pescoço de pecado, se a igreja está até o tornozelo de Deus? Não há proporcionalidade nisso. Nós precisamos então nos entregar com todo o nosso coração, para que nós vivamos uma vida excelente na presença de Deus, revelando a glória daquele que nos salvou. Nós fomos chamados para o louvor da sua glória. E como isso vai acontecer? Vivendo uma vida de excelência. Tudo que você decidir fazer, você vai decidir fazer da melhor maneira possível. Você não vai ficar fazendo remendo nas suas coisas. Eu ainda vou pregar sobre esse texto. O que você acha que Jesus quis dizer? Eu vou dar só uma palhinha. Ele diz assim: não se põe remendo novo em roupa velha. Eu falei, cara, não dá para a gente ficar fazendo remendo na nossa antiga vida para a gente se dizer cristão. A gente precisa de um novo nascimento. E nós precisamos viver essa nova vida na sua plenitude. E não ficar fazendo meras concessões, jeitinho, arrumando as coisas. Não, nós precisamos viver integralmente a vida cristã. E isso envolve ser excelente em tudo que nós fazemos. Organizados. Dando o nosso melhor. É disso que fala a excelência. Por isso, nessa noite, eu quero convidar você a sair desse lugar de estagnação em que você está. Eu louvo a Deus e eu me refiro a esse lugar de estagnação na sua mentalidade a respeito de como você faz as coisas na vida. Porque excelência tem a ver com como. Como é que nós fazemos as coisas na vida? Que tipo de vida vivemos? Veja bem, isso não tem a ver com salvação. Alguém que não é excelente pode ser salvo? Pode ser salvo. Vai viver a vida toda numa mediocridade e vai ser salvo. Não tem problema se alguém quiser viver assim. Vai viver excelência na eternidade. Excelência tem a ver com vida abundante, com a forma como nós vivemos aqui. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Eu não estou falando de dinheiro, essa pregação não é sobre dinheiro. Essa mensagem não é sobre recursos financeiros. É sobre interior. É sobre o que está dentro de você. Sabe, eu lembrei agora de uma coisa. Não tem um ditado no mundo que diz assim, peraí, deixa eu ver se eu lembro. Me ajudem aí. Casa de pedreiro, espeto de pau. Ferreiro. De pedreiro também. Eu sei que nos pedreiros. Sabe aquele cara que é excelente em tudo quando vai, mas na sua casa ele não é excelente? Ele é gentil com todo mundo fora de casa, mas é grosseiro dentro de casa? Ele é sorridente com todo mundo fora de casa, mas dentro de casa ele é bruto? Pois é. Nós estamos falando que excelência é uma integridade de caráter. Nós somos o que somos, dentro da nossa casa, fora da nossa casa, em qualquer lugar que nós vamos. Se eu trato qualquer outro lugar com um nível de excelência, a minha casa tratarei no mesmo nível de excelência. Vamos mudar o nosso comportamento, mudar o nosso interior, para que nós sejamos realmente filhos de Deus, que resplandecem como luzeiros numa geração corrupta. É o que disse o apóstolo Paulo. Nós somos luzeiros que resplandecem em uma geração corrompida. E isso se faz por meio de excelência. Todas as vezes que nós nos deparamos com pessoas excelentes, isso nos marca. Excelência não tem a ver com você chegar na sua casa e dizer para sua esposa que ela tem que ser excelente. Excelência não tem a ver com você chegar na sua casa e dizer para o seu marido que ele tem que ser excelente. Excelência tem a ver com a consciência do que eu preciso fazer e ser em Deus. Então você não vai cobrar ninguém. Você vai ser. Você vai ser excelente. E é a sua excelência que vai mudar ambientes e vai transformar realidades em o nome de Jesus. Eu quero convidar o pessoal do Ministério de Louvor para subir, para a gente já ir caminhando para o fim. A sua vida nunca mais será a mesma quando você for excelente.